E, produção, nosso convidado está na linha. Eu tenho o prazer de receber virtualmente nesse programa. Posso falar? Olha ele aí, dando a sua risada, que é muito bem-vinda, no Papo Antagonista, o nosso queridíssimo Paulo Cruz, professor, comentarista, colunista, essa figura raríssima que participou, inclusive, outro dia do podcast Inteligência Limitada comigo, uma grande honra, está disponível também no YouTube, com Felipe Moura Brasil e Paulo Cruz, para quem quiser procurar, porque lá a gente ficou falando horas. Aqui é na agilidade do noticiário e da análise do dia. Paulo Cruz, seja bem-vindo. Tudo bem, Felipe? Boa noite, tudo bem aí? Vocês me ouvem bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo, tudo perfeito. Duda Teixeira é quem tá aqui comigo no Duda, estúdio. tudo bom? Duda, boa noite também. Tudo Prazer bom? estar aqui com vocês. Prazer. Paulo Cruz, eu vi que você estava no X, a rede social, e por isso trouxe você aqui para o programa, falando com absoluto conhecimento de causa sobre o voto da população negra americana. Hoje muitos falam população preta, e você estava mostrando ali como houve uma ascensão do Donald Trump nesse segmento do eleitorado. Quer dizer, como o discurso esquerdista está perdendo tração entre essas pessoas, inclusive entre latinos, me parece, além das mulheres, como Duda Teixeira já apontou. E você fez ali uma crítica, inclusive, aos profissionais da comunicação também. O que você destaca a respeito desse segmento? Bom, Felipe, a gente sempre pensa muito nisso, não é de hoje que a gente vem pensando nesse assunto, vem pensando digamos assim, como posicionar um pensamento que não é um pensamento, digamos, majoritário, né? A esquerda hoje tem, no debate público, o pensamento majoritário. Então, quando começa a acontecer uma reação a esse pensamento, eles ficam meio sem saber como pensar sobre isso. Eles não entendem o que está acontecendo, porque se tornou natural você imaginar que as pessoas mais pobres e as chamadas minorias votem em candidatos que são progressistas. Por quê? Porque o próprio progressismo se vende como a opção política que se preocupa com os pobres, com as minorias e com a justiça social e tal. Então, não parece natural para o mainstream midiático, sobretudo, para os intelectuais, né, sempre muito associados ao progressismo, que uma pessoa não faça esse tipo de escolha. Então, eles começam a tentar explicar a escolha das pessoas por razões variadas, mas que quase nunca são as escolhas das próprias pessoas. São porque elas são ignorantes. É porque é a extrema-direita que está manipulando as pessoas. Porque... Nunca é assim. As pessoas escolheram isso porque elas querem isso agora. Né? O fato é que o mundo mudou, né? As ideias progressistas que ganharam muita tração nas últimas décadas, fazendo uma defesa de justiça social, por exemplo, elas estão ultrapassadas. Né? As pessoas não têm mais interesse nisso. A vida das pessoas, materialmente, de maneira geral, está melhor. Então, elas não querem mais, me dá aí um cartãozinho do Bolsa Família ou Social Security lá americano, me deixa aqui morando num project aqui ou numa favela aqui no Brasil e tudo bem, eu só quero andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Não, elas não querem. Né? Elas querem prosperar, elas querem ganhar dinheiro, elas querem preservar o pouquinho de dignidade e de patrimônio que elas têm. Elas não querem que os seus valores sejam disputados politicamente, por exemplo. Então as pessoas reagem, né? Agora, é óbvio que existe uma manipulação desse tipo de visão de mundo também à direita, claro. Claro que o populismo de direita também é nocivo nesse sentido. Agora, nesse momento, o que está acontecendo é que esse tipo de visão política tem encontrado mais, ou tem ido mais ao encontro dos anseios das pessoas. E elas estão fazendo essa opção, né? Que é uma opção natural para o momento e que a esquerda está teimando muito em entender por que essa opção pode ser natural. Acho que começa por aí a conversa. Fala, Duda Teixeira.
Paulo, e é interessante do que você falou, fazer essa comparação com a eleição municipal aqui no Brasil com essa eleição americana, né? Porque acho que a população das classes aí mais baixas não vê mais uma relação com o governo de você me dar aqui alguma coisa e em troca eu te dou o meu voto. É uma questão de me deixa aqui em paz que eu quero tocar minha vida e eu quero ter o meu negócio e quero prosperar sozinho. E o Trump lá nos Estados Unidos tem, né, uma visão muito ali de reduzir impostos e permitir que as pessoas toquem a própria vida, certo? Mais liberdade de empreender do que o paternalismo estatal, certo, Paulo Cruz? Sim, sim, e outra, né? Lá nos Estados Unidos, isso está meio na natureza deles lá. Né? Então, quer dizer, a questão da liberdade individual lá, né, é uma coisa que está presente desde a Constituição até nos seus símbolos, a Estátua da Liberdade, toda a ideia de liberdade que o americano tem, isso é um valor poderoso para eles, né? E que eles não estão acostumados a transigir com isso. E nem os políticos progressistas eram tão agressivos antigamente como são agora, num ataque frontal a esse valor. Então, eles estão reagindo a isso. Então, você imagina a população negra americana, que sabe o que passou no período escravista, né? A falta de liberdade, o que é você viver sem liberdade, o que é você viver na segregação, que é você viver sem poder ter acesso a bens de consumo ou a espaços. Então, essas pessoas sabem o valor que a liberdade tem. Aqui no Brasil, a população mais pobre, idem. Quando ela começa a ter um pouco mais de poder aquisitivo, quando ela começa a angariar bens de consumo, né, de maior valor agregado, quando ela consegue morar numa casa melhor, né, quando ela consegue educar o seu filho de uma maneira, né, que tem a ver com os valores que ela acredita e tal. Poxa, isso é importante para as pessoas. E, de repente, aparece toda uma onda, digamos assim, moral, que o progressismo, sobretudo esse progressismo mais contemporâneo, né, que a gente tem chamado de woke, aí, dessa cultura mais de um liberalismo social muito acentuado, que as pessoas estranham e estão rejeitando isso. Eu não quero te dar o meu voto em troca do meu filho, da minha filha, né? Em troca dos valores que são caros a mim, em troca da minha religião. Eu não quero. Então, eu não quero votar em você porque eu sei que você é uma ameaça a esses valores, né? Então, elas estão fazendo escolhas muito pautadas naquilo que tem a ver com valores que elas têm como profundos na vida delas. Eu não estou dizendo nem que o Trump corresponde a esses valores, ou que aqui no Brasil, sei lá, Bolsonaro, Marçal, ou qualquer outro político dito de direita, corresponda de fato a esses valores. Mas o que está acontecendo é que, quando ela olha para o outro lado, quando ela olha à esquerda, ela fala, bom, esses caras eu sei que são contra os valores que eu acredito. Esses aqui dizem ser a favor. Então, eu já sei o que eu vou escolher, né? Exatamente. Paulo, a gente tem falado sobre esse rótulo também que a esquerda vem disparando, que é do pobre de direita, essa recriminação que se faz a algumas pessoas que se manifestam, inclusive nas redes sociais, até influenciadores. Você deve ter acompanhado recentemente o episódio da influenciadora Jojo Todinho. É claro que Sim. Você já faz aí como professor essa análise mais holística, entende a separação entre valores e posições à direita e o fenômeno do populismo com retórica direitista, do bolsonarismo. Mas ela estava ali em entrevistas, em podcasts, reagindo a essa perseguição que se faz contra uma pessoa de origem humilde, uma pessoa preta, uma pessoa que integra qualquer tipo de minoria e que tem uma posição política, ideológica diferente desse establishment. Como é que você vê essa perseguição pela qual você tanto passou também ao longo da sua vida e carreira? Sim. Uma coisa assim que é muito simples de entender é assim, a esquerda não entende que
que as pessoas não votavam, não votaram no Lula, não votaram na Dilma, não votaram nos políticos de esquerda e não tem uma aproximação, ou tinham pelo menos uma aproximação maior com políticos de esquerda por causa das ideias desses políticos. Era uma aproximação por conveniência. Então, assim, a gente tem uma série de dificuldades ali nas periferias, e aí o político aparece, vai lá, leva lá um benefício social, faz um... né, tem uma preocupação maior com a situação daquelas pessoas. Ah, tá bom, então eu vou votar em você. Né? Aproveitar lá, o Lula se aproveitou muito bem de todo aquele momento histórico, econômico do mundo, o plano real e não sei o que aqui no Brasil, surfou bem naquilo e angariou a simpatia das pessoas mais pobres. Por quê? Porque, de fato, elas melhoraram de vida naquele período e atribuem essa melhoria, em alguma medida, às ações dos governos do Lula e em parte, dos governos da Dilma. Né? Mas isso não é uma coisa, não é uma associação por ideias. Não é porque eles acreditam que a esquerda é o bastião da moralidade do mundo, e não é. E só um parêntese, Paulo, só um parêntese da perspectiva histórica, porque você colocou da melhor expressão possível, que elas associam a algo que esses governos fizeram. No entanto, a gente precisa registrar historicamente que houve o combate à inflação com o plano real, contra o qual o Lula se voltou. Houve um momento positivo no cenário internacional com o boom, com o ciclo das commodities, do qual o Lula se aproveitou. Houve uma série de elementos, inclusive a crise econômica que estourou no colo da Dilma Rousseff foi plantada pela filosofia de gasto do próprio Lula. Quer dizer, que tem culpa, então, depois na própria derrocada. E aí depois ele vai atribuir a derrocada à crise internacional, embora não tenha cuidado de construir ali uma blindagem para a economia brasileira. Então, só para complementar o que você está falando, quer dizer, eles associam, mas não quer dizer que no fato é assim, mas essas pessoas ficam mais próximas e acabam acreditando naquela retórica, é o que elas têm para aquele momento. Agora está surgindo a alternativa. Exatamente, e nem é uma associação muito intrínseca, sabe? Porque assim, se você perguntar, como saiu no livro lá do Celso Ataíde, Um País Chamado Favela, né? Eles fizeram uma série de entrevistas com pessoas na Rocinha, perguntando a elas a que elas atribuíam a melhora de vida delas. Elas falaram, atribuo a Deus, atribuo ao meu trabalho. Poucas pessoas atribuíram ao Lula. Isso é fantástico. Então, essa ligação, ela é tênue até, nem é uma coisa muito assim, não, foi o Lula. Os intelectuais venderam isso. Exato. Né? Os artistas periféricos, o pessoal do hip hop e tal, muitos venderam isso para as pessoas. Mas assim, elas compraram com uma certa reticência. Né? Então o que acontece é que agora a conjuntura mudou e as pessoas são livres. Entendeu? Elas não estão presas a políticos. A esquerda achava que tinha essa fidelidade e agora está percebendo que não tem. E não é porque as pessoas são fascistas, porque as pessoas são ignorantes, porque elas são alienadas. Não, é exatamente porque as pessoas são livres e elas querem fazer o exercício dessa liberdade escolhendo o político que elas quiserem. E não existe esse comprometimento dos pobres para com a esquerda como a esquerda pensa que existe. Não existe. Exato. E claro que isso tudo remete, aliás, como algumas postagens americanas que a gente já viu no programa de hoje, aquele discurso do Mano Brown, né, de 2018, mas que se repetiu em 2022, não me lembro agora o ano exato, mas que ele estava falando que o PT só estava falando para a própria bolha, para a própria torcida, e que não era possível acreditar que as pessoas que cresceram com ele na periferia, que os amigos dele, todo mundo tinha virado fascista da noite para o dia. Sim, mas a situação é ainda pior, viu, Felipe? Sabe por quê? Porque eu acho que quando o Brown fala que o PT precisa voltar para a base, só que o que significa isso na prática? É que quando o PT voltar lá para a base, ele vai encontrar uma outra população. Não significa que se o PT voltar para a base, ele vai conseguir convencer as bases de que ele é relevante. Não vai. Entende? Porque as pessoas vão olhar para o Lula, olhar para o PT e falar assim, cara, não tem nada a ver com você. Você acha o quê? Que você é meu dono? Você acha que o seu discurso é um discurso com o qual eu tenho uma ligação que é inegociável? Não, não é. Então, na verdade, o discurso da esquerda caducou. O discurso de justiça social
caducou, as pessoas não acreditam mais nisso. Vamos trazer aqui um pouco da repercussão. Teve o comentário que a Liz Cheney, que é a ex-deputada do Partido Republicano, que se tornou, dentro do partido, a voz mais crítica ao Donald Trump, principalmente a partir daquelas condutas que resultaram no 6 de janeiro de 2021 com a invasão do Capitólio. E ela foi lá na rede social X para mostrar, inclusive, como ela é democrática, e disse o seguinte, abro aspas, o sistema democrático da nossa nação funcionou ontem, terça 5, à noite, e temos um novo presidente eleito. Todos os americanos estão obrigados, quer gostemos do resultado ou não, a aceitar os resultados das nossas eleições. Agora temos uma responsabilidade especial, como cidadãos da maior nação da Terra, de fazer tudo o que pudermos para apoiar e defender nossa Constituição, preservar o Estado de Direito e garantir que nossas instituições se mantenham nos próximos 4 anos. Cidadãos em todo este país, nossos tribunais, membros da imprensa e aqueles que servem em nossos governos federal, estadual e local devem agora ser os guardiões da democracia. Fecho aspas. A posição de vigilância em relação ao político que é eleito presidente, ela é bem-vinda, ela é necessária, é importante que haja. E nós aqui, como jornalistas, fazemos isso. Principalmente no Brasil, onde evidentemente temos uma maior influência, mas também apontando o que está acontecendo no restante do mundo. Que os políticos façam isso sem aloprar, sem a demonização barata, fiscalizando, cumprindo o seu papel, que bom, você tem um equilíbrio, você tem esse impedimento de que lampejos autoritários tenham alguma consequência danosa para os pressupostos de separação e independência dos poderes, por exemplo. Aqui no Brasil, o Lula parabenizou o Donald Trump em suas redes sociais, dizendo o seguinte, abro aspas, meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve sempre ser respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Fecho aspas. Mas o que o Lula tinha dito? Na última sexta-feira, primeiro, o Lula, numa entrevista ao canal francês TF1+, falou que uma vitória de Kamala contra Trump seria importante para fortalecer a democracia. E também sugeriu que um triunfo de Trump seria o fascismo e nazismo com outra cara. Nós comentamos isso, foi corte aqui no canal de YouTube e vamos relembrar para fazer mais uma rodada de comentários. Então a democracia, para mim, ela é o espelho fiel de um sistema político que permite os contrários, permite os antagônicos, permite a disputa civilizada entre a humanidade na discussão de ideias sem violência. Então eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. É muito mais seguro. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu. Então, nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe, com outra cara. Paulo Cruz, o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. É assim que ele rotula o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, e isso com aquela afetação de amante da democracia, que é preciso respeitar as posições diferentes, que ele não respeita. E você vê que ele critica a invasão do Capitólio, e, no entanto, não fala nada a respeito da fraude eleitoral de Nicolás Maduro. O máximo que ele faz é descrever que não apresentou as atas, mas não critica, não condena. Tem aí uma briguinha de amor, apenas um ruído. A perseguição a jornalistas, críticos, políticos de oposição nesses regimes aliados, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Como é que você avalia esses posicionamentos do Lula e eles são ilustrativos dessa arrogância à esquerda? Eu acho que eles não são só ilustrativos, mas eles estão na própria natureza da esquerda. Por quê? Porque a esquerda nasce em contraposição a algo que existia. Então, quer dizer, sei lá, vamos pegar o exemplo da Revolução Francesa, ele é sempre usado. Né? Então, surgem lá os revolucionários dizendo, olha, o antigo regime, o regime que está aí, é um regime formado por oligarcas opressores, por
fascistas, né, avant la lettre. Então, esses caras precisam ser tirados do poder e a gente, nós que somos os democratas, aqueles que nos preocupamos com o povo mais pobre e tal, nós temos de assumir o poder. Então, o próprio progressismo, a própria esquerda se apresenta como aquela que vem salvar o mundo de um outro grupo que ela considera o mal absoluto. Então, a esquerda nunca foi democrática. Está na natureza da esquerda a disputa de poder, mas é uma disputa de poder hegemônico. Então, eles nunca vão aceitar a democracia no sentido de, agora sou eu, mas se eu perder eu vou deixar que seja o outro, sem achar que o outro é o mal absoluto. Eles sempre vão achar que o outro é o mal absoluto. Por isso que eles falam bem maniqueísta, certo, Paulo? Exatamente, eles são maniqueístas. Então eles vão olhar qualquer iniciativa ou alternativa que não sejam eles próprios como uma ameaça à democracia, porque eles se consideram os salvadores da democracia. Sempre se consideraram, né? Então, é muito difícil, né? Assim, eu não estou dizendo que não haja pessoas de esquerda que não tenham algum pendor democrático real e que não entendam a polarização e a disputa de poder como uma coisa legítima das democracias e que aceitam as derrotas. Tem gente assim, né? Mas está na natureza do pensamento e da ação política da esquerda considerar o seu opositor como o mal absoluto. Então eles, no fim das contas, sempre vão tratar os seus oponentes assim. E vamos ver o que Jair Bolsonaro disse para o Duda Teixeira comentar também. Abro aspas aqui para o ex-presidente do Brasil. Hoje testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro, um homem que mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente como poucos na história foram capazes de fazer. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão, restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade. Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Que nossos compatriotas vejam nesse exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades. Que nossa nação retome o seu destino de grandeza para que seu povo volte a se orgulhar de sua história e de seus valores, sem a mácula da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos. Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é o senhor de seu próprio destino. Até lá seguiremos firmes de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores mais elevados. Fecho aspas. É bom também que as pessoas não se dobrem a lideranças populistas à direita, que sempre buscam tirar uma casquinha da vitória daqueles que ela considera seus pares. Duda Teixeira. Dessa fala do Paulo Cruz, né, ele diz ali que a esquerda tem esse caráter então maniqueísta e essa ideia de que veio para salvar o mundo, e o Lula tem muito disso. O Lula tem essa visão de eu contra eles, do ressentimento, ele que se acha aí o líder da democracia mundial e do sul global. Então eu acho que ainda que o Lula tenha feito hoje uma cartinha ali mais sensata, mais seca, falando do Trump, desejando um bom governo, em algum momento o Lula vai abrir a boca e vai causar encrenca. Acho que o Lula muito provavelmente vai se colocar aí como anti-Trump. Em algum momento o Brasil vai pagar o preço por causa disso. Paulo Cruz, a gente só tem um minutinho. Você quer comentar a declaração de Jair Bolsonaro, tentando surfar aí na vitória do Trump? Ele que está inelegível, mas claro, está mirando 2026. Eu bati na madeira aqui, tá? Paulo Cruz é uma dessas vozes independentes que apontou a sujeira nos governos do PT e depois se manteve vigilante no governo Bolsonaro e, claro, foi atacado pela militância bolsonarista que não admite as vozes independentes. Ela quer simplesmente as vozes do seu lado ou do lado contrário, porque facilita aí nessa polarização. Diga, Paulo, 30 segundos. Não é isso, eu bati na madeira porque eu acho que essas coisas são distintas, né? O Trump é uma coisa, o Bolsonaro é outra e as coisas não têm que ser ligadas como ele gosta de ligar, não. Então eu espero que não se repita nada aqui do que aconteceu nos Estados Unidos, não espero que ele retorne ao poder, eu quero mais é que ele vá tirar férias e não volte. Tá aí, Paulo Cruz, professor de filosofia, colunista, grande podcaster e muito mais. Pessoa aí com múltiplas tarefas e funções, sempre contribuindo para o debate público brasileiro. Boa noite, bom trabalho, Paulo. Obrigado pela participação.
Boa noite, Felipe, boa noite, Duda, um abraço a todos aí, boa noite, audiência, e muito obrigado aí pela calorosa acolhida. Um abraço a todo mundo.